Boa noite, irmãos, com Jesus. Estamos felizes? Sem dúvida, o verdadeiro cristão, ele está feliz o tempo todo, porque nós estamos em direção de nosso lar celestial. Também, boa noite para os nossos irmãos que nos assistem pela internet. Cada um possa também ser abençoado. Falei, pastor Paulo, continuar. Mas ele disse, não. Eu estou acostumado a entrar nesse quartinho, sair, fazer limpeza e tal. Só que numa ocasião dessa, é o quartinho da amargura. Não é fácil, não. Contudo, eu reconheço que não sou um pregador, mas leio a mensagem do irmão Branner, eu creio que nos ajuda muito. O profeta, ele não deixou nada a desejar, mas ele trouxe o que nós precisávamos para a hora que nós estamos vivendo. E eu convidaria os irmãos, por favor, gentileza, vamos ler as Escrituras. Isaías, são 10 versículos. Lembrar que quando nós falamos o que o irmão Brana fala, nós não nos enredamos. Amém. Então, Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermos exultará, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regozijará de alegria, exultará a glória do Líbano, e se lhe deu excelência do Carmelo de Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai-vos as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentará do deserto, e ribeiros do ermos, e a terra seca se florescerá em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas, e nas habitações em que jazia os chacais haverá ervas com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz habitará ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilos, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor Jesus, o Senhor possa vivificar em nossos corações o que lemos, ó Pai. Se dissesse amém e fôssemos embora, eu creio que cada um já estava abençoado, Senhor. E eu creio que a Tua palavra cura, Tua palavra liberta, Tua palavra nos dá coragem. E aqui nós estamos, ó Deus, para sermos abençoados, porque temos um profeta,
E o Senhor nos deu esse grande privilégio de aceitar como nosso profeta nesse pôr do sol. Nós estamos, ó Pai, alegres, nós estamos felizes, porque somos herdeiros dos céus e da terra, ó Pai. Entrego nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor o abençoa, os irmãos, através de tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Poderia sentar, irmãos? Eu vou tomar o versículo 8. O profeta diz: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Será para aqueles o caminhante. Até mesmo os loucos não errarão. Vamos pensar um pouquinho sobre o caminho de Deus provido para nós. A mensagem, o sinal, parágrafo 334, o irmão Brana diz: porém, vejam, um lugar de um ser humano foi um super ser humano. Estão vendo? Isso faz do ser humano não só um ser humano, como também é um filho, uma filha de Deus. O Brana diz 5 vezes aqui, do super vida que estava nele, volta sobre você e muda você de pecador, das coisas do mundo, um membro de igreja, um frequentador de denominação? Não, um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, a vida de Deus saindo de você como faísca da bigorna, enquanto você caminha, cheio de virtude, amor e brandura, e o Espírito Santo movendo, falando, oh, que coisa, aí está você. É com o quê? Ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo. Isso não dá segurança para nós, irmãos? Isso não traz alegria em nossos corações? Oh, coisa boa é ter um profeta, né, irmão? Coisa maravilhosa é ter um profeta. É com a bendita segurança, passei da morte para a vida. Note, portanto, absolutamente sem condenação. Coisa boa, saber que nós somos sem condenação. Eu ainda quero deixar aqui uma frase do livro Lições de Vida, anotado, né, das mensagens do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, a página 147, se o irmão que tem quiser ver, no número 405 e 409, o pastor Joaquim disse: faça tudo para não chegar perante Deus como um traidor. A outra frase ele diz: o maior segredo da vida cristã é a vida vivida. Na mensagem Um Caminho Provido por Deus, eu vou aqui lendo alguns parágrafos, a partir do parágrafo 19, o irmão Brana diz: esta é a maneira que Deus guia seus filhos. A vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar volta por este lado, eles estariam em apuro. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. Então, irmão, vamos meditando assim. Foi difícil para eles seguir a coluna de fogo. E o irmão Brana disse: isso trazemos para nós. O caminho provido para nós também não é fácil, ele é difícil. Tem momento que parece que a gente não vai dar conta.
Tem momento que fica difícil. O Mombrana vai dizer aqui mais na frente, assim, ele fala assim, vamos virar a câmera um pouquinho, vamos focar lá na vida, lá, por exemplo, suponhamos que nós vamos virar essa câmera agora sobre Jacó. Pensar um pouquinho sobre Jacó. Quando os seus filhos chegaram perante ele com aquela túnica, né, suja de sangue, imagina o que foi para aquele homem, pastor, e foi para Jacó naquela hora. Coisa mais terrível, mas ele estava no caminho. Esse era o caminho que era provido por Deus. E ele ficou, só que chegou uma hora que a grande alegria chegou nele, quando a notícia chegou que José não estava morto. E nós cremos que o nosso Deus não está morto, por isso que nós estamos vivos nessa hora. E se a igreja, esta noite, unicamente a coluna de fogo, o Espírito Santo, o caminho é o Espírito Santo, a coluna de fogo é o Espírito Santo, você chegará em Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Amém? Graças a Deus, há um caminho provido para nós. Existem 2 caminhos que o homem pode tomar. E é seu caminho ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. Está diante de nós. É tão simples, tão fácil. A gente pode caminhar em 2 juntos, conversando, e um está no caminho errado e o outro no caminho certo. A seu caminho, sempre o caminho errado é o caminho de Deus, é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo, não tem como. Ou um ou outro. Nós vivemos a vida nossa 24 horas diante de uma escolha. Ou vai à direita ou vai à esquerda. Só que, então, você tem que sair de seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo, Deus provê um caminho. É onde que tem hora, meus irmãos, que a gente tem que abrir mão de coisas que é boa demais para nós. Coisas que muitas vezes até vai trazer benefício lá na frente, mas aquilo não é o caminho de Deus. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No jardim do Éden, aí o Mombrana leva lá no jardim do Éden. E o profeta foi tão simples, ele foi assim, ele sempre fez de uma maneira para ficar fácil para nós entender, para a coisa ficar mais claro, para nós tomar mais, entender como Deus age. Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. É a condição do mundo, a condição das religiões. Eles têm os próprios caminho deles. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se entremeter, ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso esta semana, nos estudos das Escrituras, ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma, ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer ser seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem falhou. Folhas de figo colocou sobre si, ele e a sua esposa, mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E eu lhe digo, amigos, tenho ouvido muitos homens a esta noite que estão chegando ao fim do caminho,
que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual se está segurando não dará certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Ser nascido de novo dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado, que ele deu meia volta, que ele não está mais seguindo os seus próprios pensamentos. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, nascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Agora, eu quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer o seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu próprio caminho. Ele trouxe algumas maçãs, peras e pêssegos e abóboras. Aí o irmão Branda deixa mais para frente, ele deixa bem claro que muitas vezes nós arrazoamos, nós pensamos, nós queremos se ajeitar. Isso é trazer as frutas, é fazer a nossa própria maneira. Seja lá o que fosse, colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar. Eu construí uma igreja. Eu sou um bom membro de igreja. Vê? Eu vou à igreja todo dia. Eu vim aqui, construí o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar. E agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. Mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser. E não sabe mais a respeito de Deus do que Hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe o que isto é a verdade? Espírito religioso. Não pense que Starling é anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos seria tão parecido que enganaria o próprio eleito, se possível. Nós descobrimos que Judas Iscariote desceu e saiu e regozijou e pregou o Evangelho. Voltou gritando, falando alto e passando ótimo momento com os restantes dos discípulos, São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos, entretanto, sendo o diabo encarnado. E veio junto com Jesus, era o Deus encarnado, Caim e Abel, no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecoste e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade era. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10 aquele Espírito mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo. Deixe isso de lado, irmão. É o caminho provido por Deus para o homem. Hoje, aleluia. Veja, Deus sempre proveu um caminho. E é a obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Por que temos essas grandes inundações pelo país? Cortam todas as madeiras e coisas assim, deixam devastada, constrói-se um açude aqui, enche o leito do rio, e ali vai. A água
interfere-se com a natureza. Deus tinha um caminho provido, isto é o que causa as inundações. Todo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então deixa-se imperfeito. Isso é certo. Agora, exatamente como, por exemplo, como os patos. A Mambana volta a dar o exemplo de novo. Como os patos. Eu gosto de observar os patos. Na estação, quando vou caçar lá em cima na montanha, eu subo ali no outono do ano. Bem, ali os patos todos saem de Louisville e lá debaixo nos pântanos e sobem para o norte e se estabelece e faz um ninho e cria seus patinhos. Então os companheirinhos crescem. Talvez chega setembro, esta época do ano, ou final de setembro. Então o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa. Ele está só ali na lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha, um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte senão aquela lagoa. Ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabeça para cima, aquele pequeno grasnado, e vai para o meio do lago e faz quá, quá. Cada pato naquele lago vem até ele, cada pato no lago sabe que ele nasceu líder. E aquele patinho levanta naquela lagoa sem uma bússola, ou nada mais, e vai mais direto para o Louisville, para os arrozais, quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato, de qualquer forma, não é? Isto é certo, correto? Por quê? Você diz, é o instinto. Não. Ele segue o caminho provido por Deus. Deus lhe deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá. E eles crêem nele. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo. E ele o rejeita. Tem sua própria maneira. Mas Deus tem um caminho provido para nós, aleluia. Eu me sinto tão religioso esta noite, após isso, estas poucas noites de reavivamento. Observe, aí está, sim senhor, aquele patinho descerá até lá. E lhe direi algo mais, você vai ver aqui um jornal. Olha como a Ana disse. As coisas tão simples. Você vai ver aqui um jornal, diz, amanhã fará tempo bom, e você vai caçar e observe aquele coelho assentado naquela relva. Não torne seu interesse para aquele jornal? Por quê? Eu vou caçar, e ali fala do coelho, então eu me interesso por aquilo. Você observa aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e as leva para outro lado, para o sul da colina, e fazer uma cama do lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas de jornais do mundo, certo? Ela tem um instinto. Ela fica por ali no lado sul para escolher do vento frio,
é para esconder do vento frio do norte que está descendo. Oh, irmão, o irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Oh, que coisa! Se uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa, e que tal você com o Espírito Santo? Amém? Aleluia! Este é seu instinto, sim, Senhor. E Deus lhe deu um instinto e o caminho provido por Deus. Eles vivem na maneira provida por Deus. Você pega uma flor, quando ela morre e vai para o chão, não é seu fim, ela vive novamente. Deus proveu um caminho para ela e ela crê nisto. Deus sempre provém um caminho. Às vezes, não leva a passar por coisas agradáveis, às vezes passa pelo sofrimento, mas é o caminho provido por Deus. Deus faz de qualquer forma. Certa vez, ele tinha um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar através da cova dos leões. Mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta, outra vez, aleluia. Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia, certa manhã. Eles recusaram a se inclinar a um ídolo. Isto é certo. Eles disseram: nós não faremos isto. Toquem todas as músicas que desejares e soe suas cornetas e trombeta, mas nós não nos inclinaremos aos seus ídolos. Aleluia! Dá-nos mais algum Sadraque, Misaque e Abednego. Sim, Senhor, que se incline às suas coisas mundanas. Nós não somos obrigados a nos inclinar a Ele. Deus nos fez livre através do Espírito Santo. Aleluia. Sim, Senhor. Agora, posso vir lá certa manhã. Vamos virar nossa câmera lá para aquele lado, um pouquinho. E veja, observe, eu posso ver aqueles garotos lá embaixo, certa manhã. Eles disseram: agora veja, o rei disse, todos que não se inclinarem, nós vamos lançá-los na fornalha ardente. E eles foram e oraram uma noite. No dia seguinte, quando anunciaram que ele teria que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Então ele chegou e disse: rapazes, vocês fizeram isso? Sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha 7 vezes mais quente do que estava então. Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocado aqui, subindo em direção à boca da fornalha. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã, e o fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse: agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Oh, sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima, mas recorde, o Espírito Santo, ele mesmo é fogo. Agora, quero que você observe o caminho de Deus, leva diretamente para aquela plataforma. Eu posso ver Sadraque, Misaque e Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem, então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim, Senhor. E Deus disse a sua palavra para nós não nos dobrarmos a ídolos, e nós não faremos isto. Deus é capaz de nos
Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha ardente, mas Ele não livrará, mas Ele não livrará, não importa, nós não vamos nos inclinar, vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que está no seu caminho provido? Sim, aleluia. Algum diz: bem, não pensou você que possivelmente todas essas pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não, Senhor, a Bíblia diz assim e estamos com ela, diretamente para aquela plataforma. Foram eles, eu posso o calor apenas, o calor intenso, estava quase, ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dito uma palavra. Eles continuavam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha. Quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Você sabe, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Observe, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima. Ao mesmo tempo, vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé. E seu suntuoso manto ao seu redor. Aleluia! Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Ele tinha um lá em cima. Você sabia disto? Eu posso ouvi-lo correr até ali, em cima, ao seu lado, e dizer: mestre, eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dela assim e dizer: olhas para a Babilônia esta manhã. Há homens andando no caminho provido por Deus, há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã, homens que estão desejando selar seus testemunhos. Posso ouvi-lo dizer: deixe-me ir lá embaixo, eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isto. Eu creio. Eu posso ouvi-lo dizer: não posso deixá-lo fazer isto, Gabriel. Você esteve, Miguel, você tem sido um anjo muito bom. Vá e coloque sua espada de volta, fique em posição de sentido ali. Presta atenção, o Mambã não diz para o anjo: vai lá, senta, ela fica tranquila. Não, fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo, ele é chamado amargura, faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele, diz: mestre, olha, ali embaixo eu tenho todo o controle das águas. Tu deste na destruição antediluviana. Eu lavei o mundo inteiro, todos exceto Noé, seu povo. Agora, ele diz: deixa-me descer lá, e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer: amargura, você é capaz de fazer isto? Isto é certo, mas eu não posso te deixar ir. É um grande trabalho. Eu posso vê-lo de pé assim. Eles estão para o último passo. Eu posso vê-los se levantar ali e dizer: vem aqui para um grande cúmulo de trovoada no além. Oh, que coisa! Ele obedeceu. Eu posso ouvi-lo dizer: vento do leste, norte, oeste, sul, vem aqui.
e leve este cúmulo de trovoada, eu vou dirigi-los como cavalos, eu vou assentar neste cúmulo de trovoada esta manhã, como uma carruagem, eu vou até a Babilônia, eu mesmo, aleluia, eu posso vê-lo estender a mão e segurar um relâmpago na forma de retângulos, num estrondo, atravessando os céus assim, logo que dera seus últimos passos, andando no caminho provido por Deus. É no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira. Ele estava de pé ali embaixo, abanando a cinza deles, aleluia. Ele sempre está ali. Quando o homem anda no caminho provido por Deus, sim, Senhor. Certa vez havia um velho pregador, charlatão, um velho pregador da santidade há tempos atrás, há muito tempo atrás, chamado Noé. Ele disse, você sabe, vai chover, virá a tempestade. Amém, irmão? Vou parar nesse parágrafo aí. Vou parar aqui. A Feda diz, ele sempre está ali, quando o homem anda a caminho, provido por Deus, sim, Senhor. Amém? Deus continua abençoando, irmão. E a mensagem dessa noite é uma experiência, né, que nós temos com a forma que os nossos irmãos do passado andaram, né? E nós estamos também nesse caminho, correndo o risco de qualquer hora ter que enfrentar a fornalha. Mas não é nós que vamos enfrentar a fornalha, é Ele que proveu o caminho que vai enfrentar por nós. Deus abençoe. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos, por favor, do irmão José, Domiciano. Sua saúde, sua vida, né? Sua família. Deus continue vos abençoando. E eu me pergunto, pergunta para ti. Após o que nós ouvimos, o profeta perguntou, temos certeza que estamos no caminho de Deus? Eu tenho. Temos certeza que estamos no caminho de Deus? Eu tenho coragem de levantar minhas mãos. Irmãos, quando nos encontramos no caminho provido por Deus, aí nós aceitamos seus propósitos. Amém? Quando nós nos encontramos no caminho provido por Deus, não vou alongar o que já foi dito, não, é o suficiente. É só para uma reflexão. Quando nós nos encontramos no caminho provido por Deus, nós aceitamos seus propósitos. E às vezes Deus tira um ente, querido. Fica uma lacuna, fica um vazio. Mas nós estamos no caminho provido por Deus. Então nós aceitamos seus propósitos, Senhor. Amém? Vamos crer assim, nós vamos sofrer menos, né? Nós vamos viver com menos melancolia, com menos cicatrizes. Porque somos humanos, propensos a sentimentos, a dores. Mas Deus sabe o que fazer com cada um de nós, desde que nós nos encontramos no caminho provido por Ele. Aleluia. Assim seja. Deus continue te abençoando, irmão José. Abençoe a todos os nossos irmãos através da internet. Levantar nossas mãos, vamos dizer a eles, Deus vos abençoe. E nós vamos nos pôr de pé, vamos orar, encerrar esse culto. Que dia tão abençoado, né? Graças a Ti, Senhor.
por tua bondade, por tua misericórdia, por teu grande amor. Deus, temos certeza que o Senhor está cuidando de nós, Senhor. O Senhor tem as tuas mãos estendidas a nosso favor, cada instante, cada momento, cada pulsar dos nossos corações. E o Senhor sabe o que fazer até mesmo com as nossas lágrimas, Senhor. O Senhor sabe o que fazer até mesmo com as nossas lágrimas. O Senhor sabe o que fazer com a dor, aquela dor que vem lá no fundo, do profundo. O Senhor sabe o que fazer com ela. Então nos ajude a ser cristão de coração, Senhor. Confiar mais em Ti, esperar mais em Ti, ó Deus, e cremos que nós estamos nas portas, estamos na plataforma do arrebatamento, e a qualquer momento desse nós vamos ser tirados daqui, porque nós não somos virgens nécias. Senhor, por tua graça, nós somos o trigo, nós somos o sal da terra, e cremos que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Leva-nos de volta aos nossos lares, curados, abençoados, felizes, alegres, satisfeitos. Cria em nós, Senhor, um coração puro, um espírito reto, Senhor. Que possamos viver, Senhor, acima de todas as reprovações daqui de baixo, porque cremos que estaremos subindo para cima, Senhor. Nós não desceremos, por Tua graça nós estaremos passando a eternidade na Tua presença, contigo, com todos os nossos irmãos do passado, com todos os eleitos, com todos os santos na eternidade. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, curados, abençoados, pois Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor vos abençoe, Senhor vos guarde. Aí pela internet, o Senhor vos abençoe. Aqui cumprimento teu irmão, cumprimento tua irmã. Vão com Deus. Vão com Deus. Leve a tua bênção. Leve o teu regozijo. Deus os abençoe. Até quarta-feira, né? Culto de oração. Deus os abençoe. Deus os guarde.